O Via Justiça de hoje é sobre a terceirização trabalhista. Nossos convidados, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, do Tribunal Regional do Trabalho, e o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, João Carlos Gontijo de Amorim. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O projeto de lei que regulamenta as terceirizações é alvo de muita polêmica na Câmara dos Deputados. Desembargador, o que é a terceirização? O que diz o projeto de lei 4.330? O que muda na prática com a aprovação da lei? A terceirização, ela já vem ocorrendo, mas não há ainda uma lei regulamentando. A jurisprudência, logicamente, como os casos já vão para a Justiça vai decidindo, já tem uma jurisprudência sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que é o que dá o balizamento jurídico hoje para a terceirização. A terceirização, na verdade, é a transferência para terceiros de uma parcela de produção ou de serviços de uma empresa. Questiona-se quem que é o terceirizado, se é a empresa intermediária, que é contratada para prestar o serviço, ou se é o trabalhador. O jurista já falecido, baiano, José Martins Catarino, diz que a terceirização é tão perversa para o trabalhador que o terceiro é o trabalhador. Aí ele diz que isso é a coisificação, o trabalhador vira mercadoria. Doutor João Carlos, as relações de trabalho na prestação de serviços terceirizados necessitavam dessa intervenção legislativa? Eu entendo que não. Eu acho até, comungando aqui a exposição do doutor Fernando Rios, ela realmente precariza a relação de contrato de trabalho, né, capital e trabalho, né, até porque, com muita evidência, e os tribunais têm se decidido, né, com a experiência técnica, né, que se deve estabelecer apenas nas atividades meio, nunca na atividade fim. Até porque eu acho que esta discussão nessa PL 4.330 vai impactar em muito essa situação. O Brasil talvez não esteja preparado, né? Nós temos que avançar mais, até porque existe uma situação perversa, como diz o doutor Fernando, para o trabalhador. Eu entendo que haverá perda social, decorrente das conquistas sociais, né, de um adoecimento maior do trabalhador, acidente de trabalho, até porque vai acontecer uma situação curiosa, né, paradoxal, empresa sem empregado, não é? Nessa situação, se ela passar do jeito que ela está redigida, né? Então são situações que têm que ser bem discutidas, né, doutor Fernando? Nesse caso, o curioso é o seguinte, que essa súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que vem balizando, ela impede a terceirização na atividade fim da empresa. Só pode ser em setores especializados e que sejam atividade meio. Mas o projeto de lei libera em todo e qualquer setor, inclusive na atividade fim. Então, circulou aí pela internet uma espécie de uma charge interessante, falando assim, imagina você embarcar no avião e o piloto é terceirizado, porque o piloto não vai ser mais empregado da Gol ou da TAM, ele vai ser terceirizado, ou o professor na escola. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte ouvir a opinião das pessoas. Você é a favor ou contra a terceirização? Ela vai implicar em mais liberdade tanto para o empregador quanto para o empregado. Agora é preciso que a legislação seja bem elaborada e bem fiscalizada. Desde que possa atender os mais simples e os mais necessitados, e com maior rapidez, eu até aprovo no caso. Eu acho que os funcionários concursados têm que ser valorizados, que vai desvalorizar um pouco quem está aí batalhando e lutando, né, por seu lugar no funcionalismo público. Eu trabalho em uma, igual a minha própria empresa, ela não dá muita assistência para os funcionários, o sindicato não presta. A lei trabalhista brasileira ela é muito abrangente, é muito favorável ao empregado e às vezes é muito prejudicial ao empregador. Então isso vai melhorar a condição das empresas. Eu sou totalmente contra. Quem ganha com isso
são só os empresários. O trabalhador em si vai ficar sem os direitos que hoje ele adquirido, que ele tem pela CLT. Gostaria da opinião dos senhores sobre a fala popular e pergunto, a terceirização é boa ou não para os empregados? O que os trabalhadores ganham com ela? Bom, eles tocaram aí num aspecto que é uma outra discussão, quer dizer, um outro aspecto, que é a questão da terceirização no setor público. Né? Uma moça ali falou dos concursados, né? Então ela estava se referindo ao servidor público. Na verdade, a terceirização no setor público ela é até pior, né, para o terceirizado, porque ele vai trabalhar com o servidor público, que é de um regime diferente, né, não é regido pela CLT. Mas a lei permite, esse projeto de lei, o texto base do projeto de lei, permite a terceirização indistintamente, inclusive na administração pública. Parece que agora, com as votações que deu uma paradinha, mas já estava iniciada lá na Câmara ainda, né? Dos destaques, parece que há destaques vedando no setor público. É uma coisa que eu li na imprensa. Empresas públicas, economia mista e órgãos públicos. Agora, o que eles falaram ali de direito, na verdade, o terceirizado, ele é regido pela CLT, ele é empregado, ele tem a carteira assinada, igual qualquer trabalhador. A questão é o que o Dr. João Carlos disse, que há uma precarização. Por quê? O trabalhador terceirizado, ele ganha menos do que o trabalhador da empresa principal, da contratante ou tomadora, que a gente chama de tomadora. Então ele ganha menos, ele tem menos vantagens, a questão sindical dele fica um pouco à margem, que não se sabe de que sindicato que ele é. E as convenções e acordos coletivos de trabalho dos trabalhadores da empresa principal não se aplicam ao terceirizado. Então, normalmente, ele fica à margem. E, mesmo dentro da empresa, ele é marginalizado. Né? Aquele é o terceirizado. E eu já vi casos que há até uma discriminação dentro da empresa, uma espécie de um assédio moral com o terceirizado. Mas o problema é que há uma rotatividade, há um desgaste, ele é menos remunerado e ele não tem todas as garantias que o trabalhador da tomadora tem. Doutor João Carlos, a opinião do senhor sobre a fala popular. Exatamente. Existe até uma situação que me preocupa, que eu estava dando uma lida na PL 4.330, que é uma coisa interessante, doutor Fernando, também, que ao mesmo tempo que eles estão combatendo essa questão hoje de uma insegurança para o contrato de trabalho do terceirizado, ela permite, por outro lado, que o prestador de serviço, né, no caso, possa também agir como tomador de serviço, ou seja, quarteirizando essa prestação de serviço. Então vai cair na mesma situação que nós estamos vivenciando hoje, né, doutor Fernando? Exatamente. Não é? O texto base é uma coisa totalmente complexa e tem que ser discutida, porque exatamente é uma questão da insegurança. Aliás, o tribunal, está aqui o doutor Fernando, que julga processos permanentemente, com muita intensidade, de se declarar nulos certos tipos de prestação de serviço, exatamente por não respeitar esses pré-requisitos, questão da autonomia do trabalho, questão da isonomia da prestação de serviço, enfim. Eu acho que temos que discutir muito ainda, avançar mais, porque se pensa em reduzir os custos, que é o que parece, ela tem mais o princípio de reduzir custos e encargos do empresariado, que realmente sobrevive às duras penas, intervir por força do Estado, né? Eu acho que o Estado tem que ser mais parceiro do empresariado, reduzindo seus encargos, ou talvez seja a melhor solução para que haja um maior equilíbrio na relação capital e trabalho. Um aspecto interessante que o Dr. João Carlos tangenciou aqui é a questão da empresa. Normalmente, as empresas que prestam serviço, que a gente chama de terceirizadas ou terceirizadoras, essas empresas normalmente são descapitalizadas e são empresas que vivem, a atividade delas é aquela. Então, ela subsiste e ela busca o lucro dela na exploração dessa mão de obra terceirizada. Então, é incrível isso, empresa descapitalizada, que tem o seu lucro condicionado, né, à prestação de serviço. Qual que é a intenção dela?
cada vez mais diminuir o ganho do seu trabalhador para aumentar o seu lucro. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o projeto de lei que regula as terceirizações no Brasil. Participam do programa o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, do Tribunal Regional do Trabalho, e o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, João Carlos Gontijo de Amorim. Os empregados terceirizados serão regidos pelas convenções ou acordos trabalhistas feitos entre a contratada e o sindicato dos terceirizados. Eu pergunto aos senhores, como isso aumentará o poder de negociação com as entidades patronais, conforme alegam os empresários? Doutor João Carlos. Aquilo que foi colocado até com muita clareza pelo doutor Fernando, como é que você vai aplicar, né, os instrumentos normativos, né, da categoria, seja convenções ou acordos coletivos, em prestadores de serviços que não são parte integrante daquela categoria? Até porque não vai existir mais, ao que parece, a figura do bancário, do comerciário, vai ser assim, função terceirizada, prestador de serviço, né? Há um conflito de aplicação do instrumento normativo até pela própria condição da lei, né? Até porque ela atinge aquela categoria profissional juntamente com os empresários, através dos seus sindicatos, federações e confederações. É uma coisa que se tem que discutir também. Eu queria ver até a opinião do nosso doutor Fernando, que é um expert. O que o senhor acha disso, doutor Fernando? Na situação atual, os terceirizados têm uma espécie de um vácuo. Eles ficam, em alguns casos, sem representatividade sindical. Em outros casos, o sindicato da tomadora tem aceito que eles participem. Mas como há uma precarização e aquela convenção coletiva ou acordo coletivo feito com a empresa tomadora, a rigor, não se aplica a eles, porque eles não são empregados da tomadora, eles são empregados da prestadora de serviço, eles ficam realmente com essa precarização que falamos, né? Uma diminuição de direitos ou uma perda de direitos, que pode ser que ele consiga corrigir depois do rompimento do vínculo, quando ele for à justiça. Em alguns casos ele consegue a isonomia, a aplicação das normas coletivas, dos instrumentos feitos com as tomadoras, né? E ele pode conseguir isso. Agora, a lei, esse projeto de lei, ele está, nesse aspecto aí, ele está trazendo, beneficiando os terceirizados que puderem participar na atividade fim. Aí, o próprio texto do projeto de lei diz que esses estarão vinculados aos instrumentos normativos e à representação sindical dos empregados da empresa tomadora. Mas só aqueles da atividade fim. Pois é, estender as terceirizações, tanto para as atividades meio como para as atividades fim, isso é politicamente correto? Me parece que não, porque na atividade fim, a empresa tem que ter seus próprios empregados, a tomadora tem que ter seus próprios empregados. E a terceirização em si, na essência, ela já é um desvirtuamento, né? A nossa relação de emprego classicamente, sua gênese, a natureza dela é a bilateralidade. Empregado e empregador. Certíssimo, exatamente. Né? Então, a terceirização é uma triangulação desta relação. Então, ela já é, na sua essência, pode ser forte a palavra, mas não tem outra para substituir, uma aberração. Doutor João Carlos, os empregados, ou melhor, os empresários, dizem que a legislação promoverá maior formalização e mais empregos. Como que isso pode acontecer? Bom, pode até que seja correta essa colocação, realmente na absorção da mão de obra. Mas a questão que se discute, esta que bem colocada aqui também pelo doutor Fernando, é dessa precarização e da insegurança que vai se transportar para aquele que for contratado em função de perdas, de conquistas, né, doutor? E até porque... É uma absorção a preço baixo. A preço baixo, até porque a subordinação... É uma absorção a qualquer preço. E a subordinação é uma das ferramentas básicas de uma relação de emprego. Ora,
O tomador de serviço não tem ascendência sobre essa pessoa, porque, na verdade, se fizer isto, perde o princípio, né, do direito, que aí vira aquela questão. Se é subordinado a tomador de serviço, então ele é empregado. E aí são questões que serão, vai acabar resultando em quê? Aos tribunais, à Justiça do Trabalho, né, que por força da Constituição Federal... Vai sobrecarregar a Justiça do Trabalho? Sim, porque já sobrecarrega. A terceirização já tem um alto índice de litigiosidade que vai para a Justiça do Trabalho. Nós temos, por exemplo, as áreas que mais terceirizam, empresas de telecomunicações, prestação de serviços em geral na área pública e na área também de bancos, de bancos, essas outras. Todos, a litigiosidade é muito constante e cada vez maior, principalmente agora com esses call centers, o teleatendimento, que o teleatendimento hoje, ele é implantado em todos os setores. Então tem teleatendimento no hospital, teleatendimento no banco, teleatendimento nas concessionárias de veículos, teleatendimento. Então aquele call center, né, que começou, hoje ele está alastrado, né, para quase todos os setores tem teleatendimento. Sem fiscalização, sem critérios, ocorrendo prejuízos nos direitos do trabalhador, não cumprindo religiosamente com as obrigações trabalhistas, sete situações. Hoje, até o professor Ricardo Antunes, que é sociólogo do trabalho, ele soltou uma frase, cunhou uma frase aí que circulou aí pelas redes sociais. A terceirização seria uma forma moderna da escravidão. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o projeto de lei que regula as terceirizações no país. Participando do programa, o desembargador Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto, do Tribunal Regional do Trabalho, e o presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB de Minas Gerais, a Ordem dos Advogados do Brasil, João Carlos Gontijo de Amorim. A CLT prevê a terceirização, desembargador, em que termos? Não, na verdade a CLT não prevê a terceirização. A CLT ela é toda calcada na relação bilateral empregador-empregado. A terceirização veio depois. Nós temos uma lei mais antiga, de 1974, que da época até do regime militar, 6.019/74, que trata do trabalho temporário, que é uma espécie de terceirização, mas ela é mais restrita, mais confinada, é apenas por uma substituição temporária. Por isso que chama trabalho temporário. Mas essa lei prevê que quando a empresa terceirizada tiver uma quebra, a empresa tomadora será responsável solidária. No caso da terceirização como existe, como ela ainda não é regulamentada, a súmula do TST é que traz esse balizamento jurídico. O que diz essa súmula? A súmula diz que só pode ser na atividade meio e ainda que haja uma terceirização válida, haverá responsabilidade subsidiária do tomador. Subsidiária é um tipo de corresponsabilidade mais branda, né? Eu só posso ir no subsidiário depois que eu esgotar os meios de receber do devedor originário. O projeto de lei deveria colocar a responsabilidade solidária do tomador, que era o que se almejava, mas ele não coloca. Ele mantém essa subsidiária como se fosse o TST, a súmula do TST. Só que a súmula do TST é jurisprudência. A jurisprudência não pode criar solidariedade numa situação que a lei não prevê. Agora, o legislador poderia e deveria, mas ele não coloca essa solidariedade.
CLT em debate. Até que ponto, doutor João Carlos, esse projeto de terceirização ajuda por fim a CLT? Olha, de forma muito impactante. Eu acho que sim, que a partir do momento que se terceiriza, está disciplinando essa relação de trabalho, até quase uma questão de natureza civil, que é a relação da tomadora de serviço com a prestadora de natureza civil, em que não tem essa responsabilidade solidária, como bem colocou o doutor Fernando, de forma subsidiária, em que se deverá primeiro esgotar numa execução toda a condição de adimplemento da contratante, daquele empregado, e só depois esgotado é que se irá poder buscar contra a empresa tomadora de serviço, e ao mesmo tempo também descaracterizando, né, as questões do trabalho direto, subordinado, das diversas categorias profissionais, de certa forma, isso sim, sem dúvida. Será, como não tem uma legislação que estabeleça essas condições, vai reverter para a Justiça do Trabalho, que tem a competência originária para dirimir controvérsias dessa natureza. Desembargador, direitos trabalhistas são imutáveis? A CLT deve acabar, como alguns defendem? Não, absolutamente. Eu costumo dizer que a CLT é atemporal. Essa crítica que é feita à antiguidade dela é inapropriada. Na verdade, claro, tem alguns dispositivos que a CLT de 1943 tem alguns dispositivos, por exemplo, o datilógrafo, né? Então tem lá a jornada do datilógrafo. Nós não temos mais o datilógrafo, né? Mas nada impede que a gente aplique aquele dispositivo para o digitador de hoje, né? Então tem coisas assim que estão ultrapassadas, mas que a gente atualiza. A própria jurisprudência ou a legislação extravagante que complementa faz essa atualização. Mas a espinha dorsal, principiológica, as bases do direito do trabalho que estão ali na CLT são atemporais. E nem podem, né, desaparecer. Não é? Porque ela realmente é a única condição que tem ainda o trabalhador de ter a sua proteção jurídica. Então é possível dizer que há direitos trabalhistas imutáveis, certos direitos? Sem dúvida, de conquistas imutáveis. Isso. Até a própria Constituição Federal, né, estabeleceu diversos direitos que são... O ministro e professor Maurício Godinho Delgado fala, um patamar civilizatório. Né? Nós chegamos a um patamar civilizatório onde o regime que foi paradigma, né, o regime de trabalho que foi paradigma da Revolução Industrial para cá, foi construído em torno do direito de trabalho para o empregado, que é o que a gente chama de seletista, né, que no Brasil é regido pela CLT. Esse está ali muito, um arcabouço de direitos, de garantias, que não deve ser mudada. Ainda que se mude o regime de trabalho, que eu acho que também não há essa previsão e tal, mas ainda que se mude, aquele rol de direitos, aquele arcabouço que está ali, tem que ser mantido para qualquer um. Considerações finais do senhor, doutor João Carlos. A terceirização pode significar retrocesso, então, das conquistas sociais do Brasil? Temos essa preocupação, temos. Aqueles que hoje militam no direito do trabalho, no seu cotidiano, né, que nós atendemos os operadores do direito do trabalho, né, seja a Justiça do Trabalho através dos seus magistrados, está aqui o doutor Fernando, com a competência própria da nossa terceira região, e nós também no dia a dia entendemos que sim, ela traz exercícios que a gente tem que repensar, discutir, amadurecer. Considerações finais do senhor, desembargador? Eu acho que é um retrocesso, sim, porque esse fenômeno que já veio acontecendo, ele não contribui para a melhoria dessas relações e ele quebra, né, uma base jurídica que existe. Então, eu acho que esse projeto, como está aí, não aperfeiçoa. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Nós agradecemos. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.